assistindo, a todos. Boa noite. Só apresentando aqui, nós temos a Márcia, que é a tutora do Polo de Caraguatatuba, que vai participar do Sheila, que é aluna de jornalismo. Quer se apresentar? Eu, Pedro, sou aluno de filosofia, especialista em filosofia, e temos o Oséias, que é aluno de teologia também. Bacharelado em teologia. Bacharelado em teologia. E hoje a proposta aqui, nós vamos debater um pouco sobre o filme Ágora, que foi o tema proposto pela Unídia, né, do cinema, o primeiro do ciclo de 5 filmes. E, basicamente, é cada um, dentro da sua perspectiva, dentro da sua área, falar um pouco do que achou sobre o filme. Depois nós fazemos uma conclusão, fazer um pouco se gostaram, se não gostaram, o que a gente achou e pode ir além. E aí, deixa eu ver. Quer começar, André? Quer alguém de vocês começar? Opinião? Posso? Mais? Vou iniciar, né? Posso iniciar? Pode. Então, assim, o filme, eu acho que ele mostrar, né, uma realidade no primeiro século e vem nos trazendo, assim, muitas coisas que a gente pode ainda utilizar, né? Por exemplo, a filósofa, uma mulher naquela época tão estudada, tão saída, tão buscando hoje a gente vê a realidade da mulher, né? Tão ainda em caminho da sua autonomia, né? Embora já é lógico que a gente está tomando passo. Vendo também na minha área como pedagoga e psicopedagoga, como ela apresentava as coisas para os alunos, né? Ela fazia experiência, ela mostrava como na realidade, e perguntava, né? Então cada um ia buscar. E é lógico que na época houve todos os conflitos que ainda há, né? E isso ficou bem nítido e claro, os conflitos e também a divisão de etnia, de raça e também de poder aquisitivo, né? Então isso para mim ficou bastante claro. Eu trago algumas coisas para mim a respeito da didática, da forma com que ela trabalhava e adquiriu respeito diante de tantos homens, né? E eu acho que isso para mim fica essa parte principalmente. Eu fecho e eu foco nisso. É lógico que diante de tantos conflitos depois ela ainda prefere ser morta pelos próprios casos, né? Então assim, a gente eu ainda falo que a gente tem que trazer para a gente isso, né? É mostrar na realidade para o aluno aquilo que ele não fizer. Porque não importa eu falar, eu dizer, ele tem que saber para aprender, né? Então a gente entra nos pilares da educação, certo? Isso eu fecho. O que me chama a atenção nesse filme, por sinal, eu achei até muito bonito o filme, a maneira que ela se disponibilizava para poder educar os alunos daquela época. E, na verdade, ela não era bem aceita pela sociedade daquela época. O nome dela é Hipátia. E eu vi que ela preferiu se doar o seu tempo, o seu esforço, a sua vida em prol da educação. Teve uma parte no filme que a biblioteca seria invadida. Vocês têm lembrança disso? A biblioteca seria invadida. E ela toda preocupada com aquele monte de manuscritos que poderiam ser destruídos, ela tentou resgatar o máximo possível.
para que a história não viesse se perder, né? E, na verdade, de tudo que aconteceu ali, o que eu achei mais fantástico foi que a história verdadeira estava nela, né? Tudo que o filme conclui, nos faz entender, a base que eu tiro desse filme é de ver uma pessoa que se doou para que pudesse fazer com que as pessoas pudessem ter um melhor conhecimento. E para vocês observarem uma coisa também, ela não estava apenas focada naquilo que ela estava ensinando para os seus alunos, mas aquilo também que o seu escravo aprendeu. O escravo deu uma grande lição para eles ali, quando ele pegou e comentou a respeito de um sistema solar que poderia ser daquela forma, não da maneira que ela estava explicando. Ela gostou demais, ela achou muito interessante, né? E uma outra coisa também ali que me chama a atenção, que os homens daquela época, eles até tinham ciúmes da maneira que ela instruía os alunos. E a maior bronca deles é porque ela instruía os alunos se dedicavam a aprender e os alunos eles apoiavam aquilo que ela ensinava. E você vai ver na história do filme, ela era a única mulher daquela época que teve o dom, o privilégio de lecionar. Porque até então, como os dias atuais hoje, a mulher ela não é tão bem vista, né? A mulher não é tão bem vista assim no ensino, numa empresa. Eu tive um resumo daquele filme nos dias atuais. E mesmo que a mulher ela tem capacidade, ela tem o dom do ensino, mesmo assim, eu não digo no geral, mas muitas pessoas eles preferem dar oportunidade para um homem do que para uma mulher. Era o caso do passado, é o caso do presente, e infelizmente era o caso do futuro. E as mulheres deveriam ser mais valorizadas. As mulheres deveriam ter um olhar melhor para aquilo que a mulher sabe fazer. Ainda há pouco, a nossa colega aqui de sala, ela falou que ela consegue fazer um trabalho e a redação ao mesmo tempo, né? A mulher é muito inteligente, a mulher é muito dignificada por conta disso. Eu acho legal. A gente vê a Márcia aqui, ela nos instruindo. Nossa, no meu portfólio eu tive alguma dificuldade, ela me deu um maior apoio. Não, mas assim, não vamos fazer, que vai dar tudo certo. Por que isso aí? Porque a mulher parece que ela pensa um pouco mais do que o homem, né? O homem faz mais as coisas por impulso, a mulher faz mais as coisas pensante. É por isso que eu classifico esse filme como um filme muito bom. Vou assistir novamente, vou indicar ele para as pessoas que mesmo que não façam o curso, mas que eles possam olhar como que os homens tratavam as mulheres no passado e como os homens continuam tratando a mulher até hoje. E o final do filme, o escravo ele estava apaixonado por ela, né? Ele se apaixonou por ela. E para ele não ver o sofrimento dela ao ser apedrejada, ele focou até que ela viesse a óbito. Ele matou ela naquela hora. E quando eles chegaram, o que aconteceu? Ela desmaiou. Já está desmaiada, então vamos acabar de matar. Na verdade, ela estava morta. Ele fez aquilo ali por amor. Seria a nossa visão de hoje, não sufocar uma mulher, mas apoiar a mulher, fazer com que ela venha espalhar o seu conhecimento, fazer com que outras pessoas possam ter um conhecimento melhor. E quando a gente faz isso, além de a gente estar crescendo, a gente está dando um apoio para que a história possa ter um final melhor e feliz, né? E a gente fica feliz com isso, por quê? Porque a gente sabe que nós estamos fazendo alguma coisa em prol do bom andamento de tudo aquilo que a gente quer ver de melhor para as pessoas. Esse é o pequeno resumo que eu tenho a respeito do filme. Deixa eu só colocar uma post que o Zé falou, que eu observei, nessa cena em que ele pediu uma permissão dela, né,
para que deixasse ela ali totalmente humilde. Ela curtia. Humildemente ela deixou ser morta por um escravo. Né? E o que eu acho também, Moisés, que eu vejo na questão religiosa, né? Se a gente colocar, e a minha não vai continuar sendo no futuro, eu espero que mude, mas assim, infelizmente, você veja a guerra palestina. Ela se tornou, né, humilde diante disso, e esses conflitos mostram para a gente claramente esse conflito religioso, onde a gente aprende que o respeito, o amor próprio, o amor ao próximo, isso tudo é na Bíblia, não é? Uma coisa também, Márcia, que eu acho legal, que eu achei muito legal, foi quando o escravo, ele, por ser apaixonado por ela, ele tentou dar um beijo nela, né? E ela não recusou, ela ficou quieta. Aí ele entregou a espada na mão dela, porque o certo ela teria que matá-lo. Porque ele teve uma atitude que não condiz com a atitude de um escravo. O escravo para servir e acabou. Nunca jamais ele poderia ter tocado na senhora como ele fez. E ele deu a espada na mão dela. O que ela fez? Ela cortou aquele cordão que ele usava no pescoço, que era um símbolo de escravidão. Falou, não, você está livre. Eu aprendi com isso aí, Márcia, que muitas vezes devemos ter uma atitude como ela teve. Ao invés de querer sacrificar alguém por alguma atitude, agredir alguém por causa de uma atitude, tomar uma atitude errada por causa de um gesto de alguém, nós devemos fazer como ela fez. O que ela ofereceu para ele? O perdão, a liberdade. Não, você não é mais meu escravo. Você não é mais escravo, você está livre agora. E ela morreu com nós, tá certo? Né? E ela tinha o maior respeito humano, né? Humano. Então, eu prestei muita atenção, porque eu falei, poxa, ela chamou os alunos dos discípulos, né? E ela deixou, ela ficou aquele conflito todo entre religião, os judeus e os cristãos. Nesse conflito todo, ela ainda soube perdoar, né? Ela soube continuar firme e forte nos ideais dela, que era aprender, continuou aprendendo, né? Até no final, eu fiquei chateada no final, não tinha um escrito, não deixou nada, não é mesmo? Então, assim, 6 meses eu não tinha ainda assistido, mas foi muito bom, para mim foi um aprendizado mesmo, todos os que eu já disse, todos os anos. Eu também quero conversar com vocês um pouco, pessoal, só com o canal falando, deixa eu falar um pouco os pontos filosóficos assim, que eu achei importante. Eu acho legal destacar que no começo eles focam principalmente 2 alunos, um é o Orestes, que no final ele até se torna prefeito depois. Eu acho que assim, eles focando mais essa parte da política mesmo, e o outro é o Sinésio, que é o que vai virar cristão, que vai fazer parte da igreja. Ele já era cristão na verdade, né? Por exemplo, no século 4, 5 depois de Cristo. Então assim, você vê que o cristianismo é uma religião, começou como protestante, foi crescendo dentro do judaísmo, mas apesar delas ambas serem monoteístas, o mesmo Deus, você vê que elas não estão andando juntas. Há um conflito ali, né? Bem forte. Então você tem muitas divergências religiosas, e a parte disso você ainda consegue enxergar também um resquício do politeísmo grego-romano, que é justamente a parte de que eles têm os vários deuses que eles doaram, tanto que o conflito, no começo até que o pai da Hipátia vai ser machucado, que vai virar a morte dele, é justamente porque os cristãos resolvem zombar
do politeísmo, dos deuses das estátuas que não falam, não reagem, né? Então, aí é um deus morto, uma estátua. E eles falam, a gente precisa revidar, nós precisamos mostrar que o poder é nosso. Que nós estamos no controle, não os cristãos. Então, esse conflito você vê pelo filme todo, inclusive alguns personagens. O escravo, que é o Davos, por exemplo, ele entra nesse conflito, até porque ele ama a senhora dele, mas ele também está, vamos dizer, seduzido pelo cristianismo. Então, assim, ele quer se tornar cristão, ele está interessado em seguir, conhecer o cristianismo, mas ao mesmo tempo ele é escravo, ama a senhora dele. Tanto que no final, eu acho que no final, quando você for da cena, mostra também uma outra perspectiva. Ao mesmo tempo que ele, como cristão, quer seguir os mandamentos, fala, bom, então eles estão dizendo que de acordo com o cristianismo, o que ela faz é considerado bruxaria, heresia, ela precisa ser morta. Só que ao mesmo tempo ela é a mulher que eu amo. Foi a minha escrava, foi a minha senhora, me deu até a corria, né, a liberdade. Sim, então assim, você vê que tem esse conflito até. Então você vê, mostra também nessa questão filosófica que o poder e a religião, principalmente nessa época, a gente está pensando na Idade Média, você tem a antropologia está totalmente focada no homem, pensando agora em Deus. Então assim, Deus está sendo o centro do universo. E você percebe que isso tem controle na política. Eu acho que eles focam de propósito isso. Eles destacaram dois alunos, o Orestes, que vai ensinar político, e o Sinésio, que vai entrar no clero, que vai ficar grande. E você vai percebendo também mais pra frente do filme, tem uma parte que até eu estava tentando procurar rápido, mas acabei não achando. Quando o Orestes e o pessoal, já no final do filme, e o grupo deles soldados são chamados para escutar aquela palavra, que eles têm que se ajoelhar no chão, eu esqueci o nome do cristão que está pregando ali, e eu li, né, dos cristãos, e ele resolve ler 1 Timóteo, e ele fala, por exemplo, não, que o homem está acima, a mulher deve ser submissa, não pode ter trança no cabelo, nem ter cabelo solto, né? Eu tentei achar qual parte de 1 Timóteo era, mas não consegui achar. Mas você vê que ele fala justamente porque eles percebem que a Hipátia tem muita influência no poder, porque Orestes é o prefeito, e ele é apaixonado pela Hipátia e ele escuta muito. E a Hipátia foi a instrutora, a professora dele, escuta muito o que ela fala. Então, eles estavam buscando uma justificativa para condená-la, né, com bruxaria, heresia, desrespeitando os costumes cristãos, porque aquilo, na época, era muito bem definido. Existem as funções que são exercidas pelas mulheres, existem as funções e cargos pelos homens. E existe a visão que a mulher é inferior. Tanto que quando o Orestes, no meio daquela peça de teatro, que os personagens tocam uma música para ela, e oferece, pedindo a mão dela de casamento, oferecendo até presente, depois aparece o pai da Hipátia com os outros grandes ali, eles estão dizendo, mas então, você vai dar a mão da sua filha para ele parece ser um bom rapaz, de boa família. E o pai dela fala, mas a Hipátia, ela ama o que ela faz. Ela gosta de conhecimento, ela é filósofa, ela é matemática. Para ela, o casamento, a submissão ao homem, seria a morte. Então, eu não posso fazer isso com ela. E eles falam, realmente, ela é uma estrutura muito boa, mesmo, e eu não lembro quem cita isso no filme, mas tem um personagem que cita, mesmo ela estando em desvantagem, por ser mulher. Então ali você vê bem, na época, a crença que tinha que a mulher não está em pé de igualdade com a mulher, está abaixo. Então assim, o homem superior. E aí a gente vê que uma mulher que resolve bater de frente com esse sistema, optando até no fim, porque ela tem opção, tanto que o Orestes, que é o primeiro político, ele chega quase a implorar para ela, olha, só você falar que você se converteu ao cristianismo, que
você se livra, você pode evitar a morte. Mas ela fala, eu não posso abrir mão daquilo, tudo que eu acredito, abrir mão dos meus valores, dos meus princípios, de tudo que eu acredito, só para falar que então eu vou ali a cristianismo, sendo que eu não tenho essa fé, para evitar ser morta. Então ela prefere, né, ela opta por morrer. Aí, para fazer até um paralelo, eu tinha pensado, primeiro, o Sócrates, que ele, quando foi condenado à morte, né, trazendo o julgamento dele, ele foi condenado à morte por blasfemar contra os deuses e corromper a juventude. Na defesa dele, se você parar de fazer isso, você continua vivo. Mas ele fala, não, eu não posso parar de fazer isso. Você está me acusando de uma coisa que eu não acredito que eu faça isso, mas eu faço porque isso é certo. Se eu abrir mão dos meus princípios, isso já vai ser uma morte. Então ele preferiu ter que tomar o veneno. Isso do lado, vamos dizer, questão filosófica política. Como tem um conteúdo religioso no filme também, se pensar a própria história de Jesus, independentemente de você ter a crença ou não, ele também, quando ele está no processo com Pilatos, cada oportunidade para ele, para de conduzir o povo, para de ficar pondo essas ideias na cabeça do povo. Segue o que a gente está falando, né? Meio que fica do nosso lado, faz o nosso não pegar bem, e você continua vivo. Mas ele, mesmo tendo essa oportunidade, fala, não. Tanto que tem aquela passagem dele que ele fala, não, pai, afasta de mim esse carne. Ele teria a chance, se ele quisesse, de fugir daquela morte que teria sofrido. Mas ele considerou naquela hora que era mais importante lutar pelo que ele acreditava, pelos ideais dele, mesmo que para ele tivesse que abrir mão da própria vida. Então, assim, isso que você vê em Sócrates, isso que a gente vê em Jesus, acaba acontecendo com ela também. Principalmente que ela poderia aderir ao cristianismo, nem que fosse só para falar, não, tudo bem então, pelo menos eu continuo vivo, não. Eu quero mostrar que eu não vou abrir mão do que eu acredito, dos meus valores. Então, eu acho que assim, filosoficamente esses são os pontos mais importantes. Essa parte você vê bem o tipo de antropologia que tem, né? Deus no centro de tudo, a questão política e religiosa muito ligada, o conflito religioso que estava na época, entre o judaísmo, o cristianismo crescendo. E ela, como uma mulher, enfrentando tudo isso. Então, assim, ela já tinha não aderir à religião que estava crescendo, ser mulher e não se intimidar por isso, não abaixar a cabeça por causa disso, mesmo o sistema não concordando. Aí eu só queria... Ela não se sentiu intimidada por conta disso, né? Uhum. O texto que eles falam lá no filme é 1 Pedro 3, versículo 5, diz assim, olha, porque assim se tornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Eles queriam que as mulheres não era para que elas estivessem ali. Em primeiro lugar, era para ser casada. Ela não era casada, mas ela estava contra o conceito dele. E depois, era para ela ser submissa a qualquer homem, inclusive se fosse o marido ou então o pai. E ela não era. Tem uma parte do filme, não sei se você lembra, quando o pai dela fala assim, não, minha filha, deixa pra não, eu tenho que ir lá, eu não posso deixar, eu tenho que participar desse negócio. Ela bateu de frente. Isso aí que promoveu também. É um dos paviozinhos que fez com que ela tivesse que apedrejar. Tanto, e no começo do filme você vê também, na parte que ela está dando a aula, que de repente chega um cara e fala, os cristãos estão atacando as nossas estátuas. Aí, eles estão convocando você, né, Hipátia, cai lá e chama todos os discípulos também, né, os escravos que estavam lá, e eles começam a falar, eles estão apontando os nossos deuses, então a gente tem que revisar. E ela é a primeira a falar, assim, a se impor, tanto para a autoridade quanto para o próprio pai. Então, assim, o pai dela é a autoridade do lugar. Ela fala, não, pai, você não pode fazer isso. Você vai virar um conflito, vai derrubar sangue, matar, vários escravos podem morrer. Deixa eles falarem o que eles quiserem, né? Não vamos aceitar a provocação. Mas aí, o pai dela, né, pensa, só que daí o pessoal que estava com o pai dela no poder fala, não, isso aí não pode deixar quieto, a gente precisa revidar. A gente tem que mostrar para eles que quem manda somos nós. Então,
Isso não pode ficar impune de revide. E ela fala, não, você vai derramar sangue inocente, você vai. Tanto que isso gerou conflito. E uma parte que eu acho, nessa parte aqui também, ele pega bem a Biblioteca de Alexandria. Que assim, lá é considerado o maior acervo histórico que você tinha na época aí, até hoje a gente considera que hoje seja o maior, até hoje a gente não tenha, talvez lá nos Estados Unidos, eu acho que é o capitão onde eles têm considerado o maior arquivo, mas eles falam, nossa, tudo que estava de conhecimento que já tinha sido sistematizado até então estava ali. E quando os cristãos invadem, e aqui não atribuindo que eles estão certos e errados, não assim, tentando posicionar, mas quando eles invadem, destroem, queimam tudo, você vê que quando você falou, ela chora ali, o tanto de conhecimento que foi perdido por causa de uma disputa religiosa. Então, até de poder mesmo, porque poder mesmo, porque tanto um lado quanto o outro, o pai dela era político, fora, né? Depois veio o rapaz, o Oreste, e esse o Sinésio, né? E ele abençoou ela, né? Então, assim, eu concluo que esse filme veio mesmo, foi sugerido a nós mesmo, lógico que dentro da filosofia, mas porque ela, até o último momento, ela ficou ali calculando, né, a distância do Sol da Terra. Então a gente para e pensa, ela não desistiu de tentar descobrir, né, o que acontecia. Então a filosofia, né, como a gente já conversou, ela chega a ser a mãe, né, de todos os outros cursos, mas sim, eu quero concluir e trazer isso mesmo para a gente, e o escravo, né, vou voltar no escravo. Quando ele se questionou, será que isso está certo? Porque eu fui perdoado. Por que não perdoar? Né? Então, assim, é lógico que isso a gente tem N coisas para discutir aqui. E se a gente for falar, então, Jesus foi o nosso maior pedagogo, ele ensinou em loco. Então, assim, então, é lógico que a gente vai ter muito tempo para discutir isso ainda, porque isso vai trazendo em nossas memórias a história mesmo da Alexandria, a história da biblioteca, do conhecimento, mas sim, eu vou tentar, né, fazer uma conclusão aqui, até com as palavras do nosso colega Zé, que infelizmente a gente vive num mundo de disputa, de luta por conquista, pelo poder ainda, né? Em todas as... todo ano. Todo ano, exatamente. Então isso é que eu quero dizer, que a gente precisa ter esse conhecimento, né? Que nós estamos adquirindo aqui, que a gente tenha a nossa mente aberta para tudo isso, para que a gente não tenha, não nos deixamos levar por algumas filosofias baratas que vem aqui nos trazendo no mundo de hoje, né? A pensar, a refletir e trazer para nós um ensinamento, né? E não deixar a sorte a gente passar isso para outros e outros. Né? Eu entendo também, para concluir a minha fala, que o maior desejo que ela tem, que ela demonstra ali, é que as pessoas tivessem conhecimento. E por outro lado, a gente vê que as pessoas, que os homens daquela época, eles não queriam que ela tivesse conhecimento. Não é diferente de hoje. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Livro de Eli. Um dos personagens do filme, ele tem interesse de pegar a Bíblia
Para quê? Porque ele sabe que o conhecimento que ele tivesse nas escrituras sagradas, ele poderia dominar as pessoas. E se ele pudesse dominar as pessoas, ele seria o dono de tudo. Ele seria o mandador e acabou, ninguém mais mandaria. Mas quando ele pega o livro, que é o livro dele, que é a Bíblia, ele vai ver, ela está toda em braille. Ele não consegue entender o que está escrito lá. E o que a gente traz para os nossos dias atuais é que muita gente tem sede de poder. Mas as pessoas não querem o poder para partilhar. Ele quer o poder para pisar no próximo, para ser o mandão, para ser o manda-chuva, para ser o dono da verdade, para que a palavra dele seja a última. E a palavra dele sendo a última e tendo mais poder, ele estará sobre tudo e sobre todos. Na verdade não é isso. O que nós aprendemos é que nós devemos partilhar conhecimento. Porque é o que nós estamos fazendo aqui agora. Está certo que aí o nosso conhecimento é mínimo, mas a gente não sabe de nada. Mas esse mínimo nós não queremos que fique. O Pedro não quer que fique só com ele, a Márcia não quer que fique só com ele. Eu não quero que fique só comigo. Você não quer que fique só comigo. Você quer partilhar esse conhecimento. Compartilhar. É o que nós estamos fazendo aqui. Querendo que o nosso conhecimento chegue em outras pessoas, e outras pessoas vão dar suas opiniões, e assim um dia nós vamos olhar esse resumo dessa nossa conversa, essa nossa. Não vamos ver se surpreender, mas olha, pensa bem para você ver. Exatamente. Mudar o que já estava pré-definido, sempre tinha uma força contra, sempre havia quem queria destruir. Por ela ser mulher e ainda estar fazendo parte de algo que estava prestes a ser mudado, né? Porque o cristianismo estava ali, pegando força e tudo. Isso trouxe várias coisas que poderiam ser diferentes. Como ele disse mesmo, o poder manda acima de tudo e distorce as coisas que você quer passar. No caso, ela queria comunicar através dos seus alunos, tentando passar, de certa forma, uma nova visão para eles, para que de repente eles pudessem até serem pessoas melhores, poder trazer coisas melhores para o mundo. E em contraponto tinha aquele pessoal que não quer que haja essas mudanças, né? Porque você tenta fazer coisas diferentes, coisas novas, e sempre vai ter aquele lá que quer que tudo fique igual, porque a sabedoria não é bom para eles, né? Porque eles que seja ignorante. Então, quem traz sabedoria e aprendizado sempre vai ter alguém contra ele. Um opositor. Um opositor, exatamente. Então, ali poderia ter sido algo maravilhoso se todo mundo tivesse entrado em acordo, mas infelizmente acabou sendo algo que até hoje acontece, né? Que era bom que houvesse naquela época, né? Já tivesse mudado a mentalidade, mas nós tivéssemos aprendido, né? exatamente, é duro você ver que hoje em dia você tem isso de maneiras diferentes e disfarçado, né? Como se não houvesse mais, mas está tão forte quanto aquela época. Eles dizem que mudaram os ideais, mas o objetivo é o mesmo, né? Exatamente. Não mudaram nada, está tudo a mesma coisa. Bom, só para fechar também aqui uma parte, concluir, claro que a gente poderia ficar conversando muito tempo, tem muitos temas para abordar ainda no filme, né? Mas nós temos concisos. Eu acho que uma reflexão que vale no fim de tudo isso é nós vermos que, apesar do filme se passar entre os séculos 4 e 5 a.C., como é um tema, por mais que mude a época, alguns costumes, é um tema atual. Nós ainda temos esse tema na sociedade. E é bem o que nós estávamos falando aqui, que a Sheila comentou. Como que, nossa, será que a gente não pôde aprender ainda naquela época? Será que, como diz aquela máxima, nós estamos, quem não tem o conhecimento de história está fadado a repeti-la, né, até aprender? E
até onde será que essa proposta, até que a Hipátia tinha, realmente mostra ali que para os governantes um povo culto, no sentido de um povo bem informado, um povo é mais difícil de ser dominado, um povo questionador, que pergunta o porquê, questiona o porquê das coisas, por que é assim, não de outro jeito. É um povo mais difícil no sentido assim, não vão aceitar qualquer coisa. Então, um povo que tem uma capacidade de reflexão. E hoje a gente vê que não muda muito. Se a gente vê a situação do nosso país hoje, por exemplo, essas mudanças que nós estamos tendo, começando em 2013, com aqueles protestos que tiveram, todos esses processos políticos que nós passamos, tentando fazer uma relação com o filme, assim. Então, até que ponto será que nós aprendemos com a história, né? Nós estamos fazendo igual eles fizeram, ao invés de a gente aproveitar todo o conhecimento que tinha em Alexandria para benefício da sociedade, benefício mútuo de todos, nós estamos queimando, rasgando, né? Escondendo aquele conhecimento para que poucos possam ter acesso a essa informação e ficar mais fácil estar em cima dos outros. Então essa super competição que nós temos hoje, que sempre tem que ser o melhor, em vez de você pensar no bem, né? Trabalhar junto, unir, tem esse conflito de não, um é melhor que o outro, disputas, né? Guerras, tem que definir um é melhor, um é pior, seja no sentido de gênero, homem e mulher, seja no sentido religioso, judaísmo, cristianismo, mesmo no sentido da política, né? Você tinha muçulmanos, você tinha... Então, eu acho que o filme é uma reflexão muito válida e interessante nesse sentido. A época tinha isso e nós vemos que ainda hoje muito disso se repete. Né? E eu acho que é uma reflexão para o que será que nós podemos fazer para quebrar esse ciclo, para tentar sair dessa, né, situação que, como a Hipátia dizia, talvez o diálogo, o conhecimento, o estudo, compartilhar informações ao invés de reter, tentar, né, dominar, né, segurar para si, seja uma forma de chegar a esse caminho. Alguém? Alguma coisa? Eu acho que uma forma, né, é que foi proposto de acordo com, a partir deste filme, que o Polo Caraguá está se propondo, são esses encontros de discussão para a gente levar conhecimento, para a gente trazer aqui todos e que tenhamos, né, o conhecimento uns dos outros, né, e compartilhar para que chegue a quem puder, né? E eu gostaria, Pedro, que você deixasse claro o nome do filme, para que quem nos assista pode assistir o filme, né? É verdade. Acho que eu vou ler falando. O filme se chama Ágora, é um filme de 2009. O diretor, a ficha técnica, pode clicar, né? Depois a gente pode deixar o link certinho, né? Tem como deixar a gente nome do filme. Mas o filme é Ágora. Nós recomendamos, quem ainda não assistiu, assista. Por mais que nós tenhamos já falado alguns pontos, o filme é muito interessante, a reflexão acho que é válida. O filme não é cansativo, é um filme interessante de se ver. Acho que essa proposta da Uninter foi bem legal. Assim, de 5 filmes no ano, esse primeiro filme eu acho que foi uma escolha acertada, interessante, e aborda, nós conseguimos aqui reunir comunicação, teologia, filosofia, então assim, até a interdisciplinaridade, nós estávamos comentando, né, unir conhecimentos diferentes, visões diferentes sobre o mesmo assunto. E a nossa proposta é continuar com esses debates, sempre que possível, né, divulgar também, e seja o aluno Inter, do Polo de Caraguatatuba, ou quem sabe até visitantes mesmo, possam participar aqui com a gente, justamente por essa divulgação que eu vou
promulgação do conhecimento que a gente está Propondo. É Então, isso, aí a gente vai também fazer um cronograma de datas, né? E colocar isso, e quem quiser participar, estamos aqui. sim, quem quiser, dê sugestões, sempre são bem-vindas. Então, só eu agradecer a Márcia, que é a professora do POC de Caraguatatuba, por ter cedido até o espaço, ter dado toda essa atenção para a gente, aqui, ficado com a gente. Agradecer a Sheila, do jornalismo, que ajudou na gravação. Tudo que vocês veem de edição, de filme, tudo, foi ela. Então, parabéns para ela, foi legal. Agradecer a Oséias também, de teologia, todo esse conhecimento que ele colaborou aqui com a gente. Aprender. Eu posso. Isso. Eternos estudantes. Eternos aprendizes. Só sei que nada sei. E obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Obrigado pela atenção. Da próxima vez, se possível, quiser participar, quer mais informações, entre em contato aqui com a gente. Com o pó de Caraguatatuba. Pode Caraguatatuba da Uninter. Muito obrigado.